Beleza, pessoal. Então, boa noite aí de novo para todo mundo, né? Tá? Vamos aqui para nossas aulas de eletrodinâmica clássica, certo? Eu vou hoje falar para vocês de potencial elétrico, tá? A gente vai definir aqui o que é o potencial elétrico nessa aula de hoje, tá? E a gente tem usado bastante aqui a lei de Gauss, né? Tem falado aqui da lei de Gauss nas aulas. E a lei de Gauss, ela envolve, né, a questão do integral de superfície, né, como essa aqui, né? Essa é a lei de Gauss, né? Esse é um exemplo típico que a gente tem feito aqui, né? Uma carga pontiforme, né, Qzinho, tá? E essa carga, ela produz um campo elétrico, se ela for positiva, né, um campo elétrico divergente. Você tem aqui um campo elétrico cujas linhas de força são, ou linhas de campo, são linhas radiais, né, divergindo aqui da carga, tá certo? Então, você tem esse campo elétrico, ele foi bem calculado aqui já antes, né, pela definição, né, do campo elétrico de uma carga pontiforme, né? E a gente desenha aqui ao redor dessa carga uma superfície aqui gaussiana, esférica, né? De raio R, e a gente pode calcular o fluxo elétrico, né? Que é exatamente esse campo elétrico, produto escalar com elemento de área. Então, quando a gente faz isso, faz essa integral de superfície sobre a superfície esférica, sobre essa esfera aqui, né? A gente encontra exatamente que o fluxo elétrico é igual à carga envolvida, né, que é exatamente a própria carguinha Qzinho, dividido pela constante de permissividade elétrica do vácuo. A gente está trabalhando aqui no vácuo, né? E o detalhe que fica aqui é que a integral a lei de Gauss, né? A lei de Gauss, ela envolve a integral de superfície, tá? É a integral de superfície que a gente tem. Foi isso que a gente discutiu até então, né? Fizemos alguns exemplos, né? Simetria esférica, depois simetria cilíndrica, plana. Em todos eles, a gente sabe calcular exatamente a integral de superfície do campo elétrico. Isso dá carga envolvida, né, carga dentro da superfície gaussiana, pelo epsilon zero, tá? O que a gente não fez ainda foi calcular outros tipos de integrais do campo elétrico. A gente calculou a integral de superfície, que inclusive pode ser igual à integral de volume do divergente, pelo teorema da divergência, tá? Mas a gente não chegou a calcular a integral de linha, confere ou não? A gente não chegou em nenhum momento aqui a calcular alguma integral de linha desse campo elétrico. Isso a gente não chegou a fazer, tá? Então, essa é a brincadeira da gente aqui hoje, vai começar fazendo isso. A gente querer encontrar, né, exatamente qual a integral de linha do campo elétrico de um ponto I a um ponto F. A integral de linha é uma coisa que a gente aprende lá no curso de cálculo também, né? Cálculo 3, né? A gente aprende a fazer essas integrais de linha, né? E, curiosamente, as integrais de linha, elas nos permitem várias definições interessantes, né? Certo? Uma delas, bem curiosa, né, é a questão dos campos conservativos. Lembram disso ou não? Né? Um campo vetorial ele é conservativo se a integral de linha no caminho fechado for nula. Né? Isso é curioso, né? Um campo conservativo é uma condição, né, para um campo conservativo. Né? Então, vamos fazer isso hoje? Vamos tentar aqui encontrar essa integral de linha do campo elétrico. Tá? Eu já fiz hoje aqui alguns desenhos antecipados para a gente ganhar tempo, e aqui eu peguei. Tá? Eu fiz aqui uma linha, né, que a gente escolheu aqui. Vou integrar aqui esses pontos de um ponto A. Eu vou pegar aqui o campo elétrico, tá certo? Tem lá o vetor campo elétrico. Digamos aqui, o vetor campo elétrico produzido por essa carga pontiforme. Ele aponta nessa direção aqui. Desenho aqui o vetor campo elétrico. Tá lá o vetor campo elétrico, ele é radial, né? Aponta na direção do vetor R, certo? Tá lá o vetor campo elétrico, mas a gente vai integrar esse vetor campo elétrico de um ponto A para um ponto B, ó. Então, a gente escolheu aqui um caminho, tá? Um caminho que vai de A, tá certo? Até B, essa linha verde, né? O caminho que a gente vai escolher. Um caminho arbitrário, né? No caso, né? O que é curioso é que tá lá a carga centrada na origem do sistema de coordenadas, e esse ponto A, designado aqui pelo vetor A, né? Ele tem uma distância em relação à origem RA, e o vetor B tem uma distância em relação à origem que eu chamei aqui de RB, tá certo? Então, a gente vai integrar, e quando a gente fazer essa integral, o DR, que é o chamado vetor de deslocamento, ele vai ser exatamente o DL, que é o elemento de diferencial, né? Aquele elemento de comprimento da integral de linha, né? Do caminho que você vai estar escolhendo, tá certo? O R é o vetor radial, então ele vai variando aqui, né? De posição. E também o DR, evidentemente, ele também vai variar, né? Vai variando de direção e de sentido, tá certo? Tá? Como a gente sabe que o DL
como a gente sabe que esse DL vai ser igual ao DR, tá? Como a gente sabe que esse DL vai ser igual ao DR, né? Eu vou escrever esse DR em coordenadas aqui, vou escrever em coordenadas, poderia escrever coordenadas retangulares, poderia escrever coordenadas cilíndricas, mas eu vou escolher aqui coordenadas esféricas, tá certo? Se eu fosse escrever em coordenadas retangulares, ele seria dx, x chapéu, né? Mais dy, y chapéu, mais dz, z chapéu, tá certo, né? Isso aqui seria em coordenadas retangulares. Mas eu vou preferir aqui, pela simetria do campo elétrico, vou escolher aqui coordenadas esféricas. Pode ser? Em coordenadas esféricas fica assim, ó, que o dr, né, vai ser igual a, coloca aqui, né, dr, r chapéu, tá certo? Mais r d φ, ou melhor, r d θ, θ chapéu, mais r sem de θ, tá? Θ chapéu. Eu tô ruim. d φ, φ chapéu. Certo? D φ, φ chapéu. Tudo bem? Certo? Esse que seria o vetor, né? Claro, que vocês vão lembrar aí, né? O θ, aquele ângulo azimutal, né? Isso, o ângulo, melhor, o ângulo polar, realmente, estou confundindo aqui as coisas. O θ é o ângulo polar e o φ é o ângulo azimutal, que eu não vou desenhar aqui para não carregar a figura, tá certo, né? θ é o ângulo que forma, que o vetor raio forma com o eixo Z, e φ é aquela rotação, né, do vetor R em relação ao plano XY, tá certo? Tá? A gente já falou deles algumas vezes aqui, né? Bom, o que eu vou precisar do seguinte, para calcular aquela integral de linha, eu vou precisar do produto escalar EDL, né? O EDL, tá certo? Eu vou precisar aqui do produto escalar EDL, tá? Então vamos lá para o EDL aqui, que vai aparecer exatamente ali na expressão da integral de linha, né? Então o EDL vai ser o seguinte, agora é só substituir a expressão do campo, né? Lembrar que o campo elétrico ele, da carga putiforme é um campo radial, tá? É um campo elétrico radial aqui, né? Tem essa expressãozinha, né? Está na direção do R chapéu. Produto escalar aqui com aquele vetorzinho, dr, R chapéu, mais R de θ, θ chapéu, tá? Mais R sem de θ, d θ, ou melhor, d φ, né? Φ chapéu. Beleza, galera? Acho que agora foi, né? Bom, quando a gente fizer esse produto escalar, o que acontece? Lembre que esses vetores, né? Eles são vetores, R, θ e φ são vetores ortogonais, né? Se eu fizesse aqui a figurinha ali, o R estaria nessa direção aqui, mais ou menos, tá certo, tá? O θ chapéu estaria apontando aqui assim, tá? E aqui seria o φ chapéu. Certo? Eles formam, na verdade, um conjunto, né, de vetores ortonormais. Tá bom? Então, aqui eles formam, na verdade, um ângulo entre eles de 90 graus. Tá? E aí, na verdade, o que vai acontecer? Esse produto escalar de R com φ e R com θ vai dar zero, não é isso? R com R não, né? Claramente R produto escalar com R vai dar 1, mas R produto escalar com θ chapéu vai dar zero, são vetores ortogonais, e o R com φ chapéu também vai dar zero. Resumo da ópera, esse produto escalar aí, né? Vai ficar só quem aí? Dois termos, né? E escalar dl vai dar igual aqui, ó, Qzinho por 4, um termo, na verdade, dois termos vão embora, né? Um termo aí, né? 4πε0r quadrado, não é isso? dr, tá? É o termo que vai sobrar aí, tudo bem? Então, a gente já tem o E escalar dl, a gente pode agora ir lá e calcular a integral de linha. Vamos fazer aqui a integral de linha, né? Então, agora vamos lá para a integral de linha desse campo elétrico, né? Vou pegar aqui, ó. Dá mais um espaçozinho. Boa. Então, vai ficar assim, ó, né? A integral de linha lá do campo elétrico, agora a gente pode calcular aqui na tranquilidade. E escalar dl vai dar o seguinte aí, né? Vamos fazer de A até B, né? Isso, né? Do ponto A ao ponto B. Certo? Então, isso aqui fica igual a integral, né? O produto escalar já está na mão, ó, é o Q por 4πε0, R quadrado, dr. Aí, no caso, você está vendo que a variável de integração é dr, né? É o Rzinho. Então, não tem para que usar mais A e B, vetores, né? Eu posso colocar o raio inicial, que é RA, e o raio final, que é RB. Tá certo? Então, essa integral aqui é moleza fazer, porque o Q por 4πε0, ele cai fora da integral. Fica integral de dr por R quadrado, né? De RA até RB. Essa integral é tranquila aí ou não, galera? Quanto é que dá essa integralzinha aí? Vai dar o quê? Menos 1 sobre R, né? Mesmo. Menos 1 sobre R, isso, tá? De RA até de RA, o limite inicial, e RB o limite final. Pô? Aí, substituindo aí agora os limites de integração,
vai ficar o seguinte, ó, quando você substituir, vai ficar menos 1 sobre RB, e esse RA vai substituir aqui, vai ficar menos 1 sobre RA, mas como tem um menos no teorema do cálculo, vai ficar mais. Então, no frigir dos ovos, eu posso escrever que essa integral de linha do campo elétrico, no caminho ali, qualquer, né? Curiosamente, né? Qualquer que seja o caminho que a gente escolheu, né? Vai dar o seguinte, uma integral que vai dar Qzinho por 4πε0, né? 1 sobre RA menos 1 sobre RB, tá? Parece que é uma expressão interessante. Então, eu vou aqui guardá-la, né? Para a gente poder fazer uma análise sobre essa expressão. Tá certo? Legal? Então, veja. Então, essa expressão boa, né? Dá exatamente o seguinte. Quando você integrou ali, quando você fez aquela integral, vou botar aqui na figura, né? Você fez essa integral de linha, né? A integral no resultado final só dependeu da distância do ponto inicial até a carga, fonte, né? A carga Qzinho, carga geradora do campo elétrico, e também do ponto final desse RB, nessa distância RB. Então, não dependeu de mais nada. Aí, claramente, da carga, né? Da cargazinha Qzinho, né? Não depende disso. Mas é curioso, se você fizesse, de repente, ao invés de um caminho, um ponto inicial, um ponto final diferentes, você poderia, de repente, aplicar a mesma fórmula antes e fazer para o objeto, o ponto, né? Aquele ponto A e B, coincidindo, ou seja, a integral de linha ser realizada em um caminho aqui, ó, fechado. Beleza? Você pode escolher aqui um caminho fechado. Isso é curioso, né? Que a gente agora há pouco falou, né? Da questão da integral de linha no caminho fechado, e define os chamados campos conservativos, não é isso? Bom, então se a gente fizer o RA, o ponto A e B iniciar, gente, para um caminho fechado, o que é que acontece aí? Para um caminho fechado. O RA vai coincidir com o RB ou não? Dá zero aí, né? Dá zero, né? Você vai ter aqui o A coincidindo com o B, né? O A e B coincidindo, então o RA vai ser igual a RB. Melhor, vou colocar aqui, né, vetor, né? RA é igual a RB, como o Genilson já antecipou ali, vai dar zero, né? Então, o resultado daquela integral de linha, ó, né, ela dá zero no caminho fechado. A integral de linha também no caminho fechado, a gente também simboliza aqui, ó, com aquele círculo, né? Para dizer que é feita no caminho fechado ali. Tudo bem? Aí eu vou colocar aqui uma letra C, para dizer que é uma integral no circuito, né? Num certo caminho, tudo bem? A integral de linha. Show de bola aí, pessoal? Então, já que a integral de linha do campo eletrostático, curiosamente, eu vou deixar isso aí guardado, pessoal, lembrar que é o campo eletrostático. O que é um campo eletrostático, pessoal? É o seguinte, as cargas, a gente está falando aqui em eletrostática, elas não se movem, tá certo? Essas cargas não têm movimento. Então, no campo eletrostático, na eletrostática, a integral de linha do campo elétrico, ela dá zero, certo? Então, isso é curioso, a gente poderia dizer que o campo elétrico é um campo o quê? Um campo conservativo, não é isso? Né? O E é um campo conservativo, né? É um campo conservativo. Considerando a eletrostática, tá? Considerando a eletrostática, a gente tem que o E é um campo conservativo aí. Show de bola, galera? Beleza? Isso aí tem muita coisa aí, né? Vai dar muito pano para manga, para falar a verdade aí, tá? Isso aí não vai acabar agora, não. A gente vai explorar um pouquinho mais essas coisas. E aí é o seguinte, esse fato da integral de linha, tá certo? Está ligado a um tipo de vetor do campo elétrico, um operador sobre o campo elétrico, chamado rotacional. Então a gente vai fazer o seguinte, vamos explorar um pouquinho mais isso, e vamos calcular aqui o chamado rotacional do campo elétrico. O que é o rotacional do campo elétrico? Vocês têm o operador nabla? Lembra dele, né? O operador nabla, a galera lembra aqui, né? O operador nabla é o quê? É o del x em coordenadas retangulares, é isso? Del x, del y, y chapéu, né? E del z, z chapéu, tá? Vocês podem entender aí, por enquanto, o operador nabla é um operador diferencial, né? Que tem uma forma vetorial, tá? E aí você vai fazer um rotacional de nabla, para lembrar aqui a galera lá de cálculo, né? Pega o operador nabla e faz o rotacional dele faz o rotacional de nabla com, ou melhor, o rotacional vai ser o produto vetorial desse operador, tá? Desse operador nabla, né? Com o vetor campo elétrico, tá? O vetor campo elétrico e as componentes dele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês, né? É igual a x, é y e é z, tá? São as componentes dele aí, tá?
E aí está o operador nabla, del x, del y, del z, e aqui está x, y e z chapéu, tá? Aí, vamos lá, revisar aqui, vamos revisar, estamos aqui para isso, ó. Então, vamos fazer o produto vetorial, é como se você fizesse produto vetorial, você bota assim, ó, x, y, z, e aí você bota as componentes de nabla, del x, del y, del z, tá? Em seguida, as componentes de E, é x, é y, é z, a gente está trabalhando aqui com coordenadas retangulares, tá certo? Para facilitar a vida da gente aqui, por enquanto, né? Beleza. Aí você vai fazer o produto vetorial, e você usa aqueles truques, né, de calcular determinantes aqui, não é isso, né? Calculo determinante, por exemplo, aqui, ó. Fazer aqui para a galera lembrar, não é isso? Então, você quer calcular a componente x. Aí você vai fazer aqui, ó, a componente x aqui, ó. Você vai fazer aqui, ó, del y, tá? Ó, del y. Você vai fazer aqui, del y atuando em EZ, tá? Menos, vamos lá, ó, né? Menos essa componentezinha aqui, ó, menos, aí você vem nesse sentido aqui agora, né? Certo? Menos del z atuando em y, né? Del z atuando em y. Tá ali, ó, né? Repito, ó, tá ali, ó. Del EZ, del y, né? E menos del EY, del z. Isso aqui é a componente x, tá? Se você fizer para os outros, também vai dar a mesma coisa. Dá para fazer aqui também, ó, né? Na direção y aqui, ó, na direção y. Tá lá, né? A direção y aqui, ó, vai ser quem, ó? Na direção y vai ser a derivada em relação a z, atuando em x, né? Menos, tá? Menos a derivada de x atuando em z, né? Olha lá, né? Menos a derivada de x, né? Atuando em EZ, na componente z. Então, ficou assim, ó, del é x, né? Del z, menos del é z, del x, tá? A componente y, certo? Se quiser fazer ainda para a terceira componente faz também. Eu não coloquei isso aqui no script, mas a gente pode fazer aqui, ó, para a galera lembrar, né? Então, ó, tá lá, ó. Essa seria, então, ó, a componente z vai ser a derivada de y, de x, a derivada de x em relação a y, derivada de x, negativa, né? Negativa, tá? E a derivada de, como é z, né? Vai ficar a derivada de x, né? Da componente é y, tá lá, ó. Del é y, del x, menos del é x, del y, tá? Faz o determinante lá, e é fácil encontrar essa forma do rotacional, em coordenadas retangulares, beleza? Show de bola, lembrou aí? Ajudou a lembrar? Dá uma lembrada lá. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o campo elétrico, vou pegar aqui o campo elétrico de uma carga putiforme, que a gente acabou de falar dele aqui agora há pouco, né? Vou pegar o campo elétrico de uma carga putiforme, tá? E aí, nesse campo elétrico da carga putiforme, tá ali a carguinha no centro do sistema de coordenadas, de novo, né? Tá? Aqui é o vetor radial, vetor R, né? Vai ter um ponto P aqui, que a gente está calculando o campo elétrico. Show de bola? Certo? Tá? Tá lá o vetor R, né? Tá lá o campo elétrico de novo na forma dele, né? Tá lá o vetor campo elétrico aqui de novo, né? Na forma dele aqui. Tá? Esse R-chapéu, quero lembrar aqui também que é o R-chapéu, né? É o R por R, pelo módulo dele, né? Pelo Rzinho, na verdade, né? Pelo tamanho daquela distância radial ali, tá? Então, esse R-chapéu, se eu substituir por R vetor por R, aqui fica R vetor por R ao cubo, tá? O R vetor em coordenadas retangulares é o X, X chapéu, Y, Y chapéu e Z, Z chapéu em coordenadas retangulares, né? E o módulo dele, em coordenadas também retangulares, que é o que a gente acabou de ver ali, o rotacional, né? Tem esse formato aqui, ó, a raiz quadrada do teorema de Pitágoras, né? O módulo de R, né? É a raiz quadrada, ou seja, um meio aqui, né? Essa potência de um meio, que é de x quadrado mais y quadrado mais e quadrado, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar todo esse vetor R aqui em cima, tá? Vou jogar esse vetor R aqui em cima, ele aparece aqui em cima, tá? E esse Rzinho que está o cubo, como aqui tem um meio, vai ficar elevado a 3 meios. Então, eu tenho aqui a expressão do campo elétrico produzido por uma carga pontiforme, né? Uma carga pontual, tá certo? Tá? Então, quando você olha para essa expressão, você tem ali, na verdade, as componentes x, y e z do campo, né? É fácil observar que você já tem as componentes x, y e z. Quem vai ser a componente... Quem vai ser a componente x? Né? Vamos lá, você vai pegar aqui a componente x do campo elétrico, vai ser quem? Vai ser, então, Qzinho por 4πy0, né? Tá? Tá aqui uma fraçãozinha para me ajudar. Certo? Vezes quem aqui, ó? O x, né? Só a componente x, ó. X por x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios.
Certo? Essa é a componente x, tá? Eu posso também obter a componente y, né? É a mesma coisa, é isso? A componente y, tá? A componente y, eu vou até fazer um Ctrl+C, Ctrl+V para ganhar tempo. A componente y vai ser quem? Vou trocar aqui, em vez de ficar um x em cima, né? Opa. Ao invés de ficar um x em cima, vai ficar um y, né? Opa. Um y aqui, tá? E claramente aqui é x, né? Não é mais é x, é y. Beleza, né? E também, se quiser fazer, também tem como encontrar a componente a z. Também, se quiser fazer aqui, ó, também tem a componente a z. Eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V. Então, vou fazer aqui mudança de letra, né? Você já tem as componentes ali, tá o vetor completo, né? Então, você já tem as componentes do campo elétrico, tá? É x, é y, é z. Tô aproveitando aqui para ganhar um tempinho, né? Fazer Ctrl+C, Ctrl+V. Vai Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Aí, beleza. A gente calculou a integral de linha do campo elétrico, mas eu queria aqui calcular o rotacional desse campo. E aí? Como é que eu faço para calcular o rotacional desse campo? Eu vou precisar voltar ali, ó, e calcular o que? Essas derivadas, não é verdade? Não. Então, ó, vamos começar aqui por essa componente z, só para a gente ilustrar. Vamos começar aqui com essa componente z aqui, que eu vou precisar de quem? Da derivada do campo da componente y em relação a x, menos a derivada da componente x em relação a y. Confere? Né? Tá certo? Menos a derivada. Eu vou pegar só o que tá. Ela tá vibrando aqui muito. E eu não sei se está atrapalhando vocês aí. Bora. Bora lá? Simbora aqui, né? Vamos lá, continuando. Então, vamos precisar dessas derivadas aí de y em relação a x e menos a x em relação a y, tá? Então, vamos lá. Me diz aí quem é a derivada de y em relação a x. E aí, se a gente fosse calcular ali, ó, derivada de y em relação a x. Agora mesmo, ó, derivada de y em relação a x, quem é craque aí, ó. Um cálculo. Contazinha simples aí, ó. Vou pegar esse cara aqui, ó, essa componentezinha aqui, ó. Essa componente derivá-la em relação a x. Bora lá. Veja que o x só aparece embaixo, né? Só vai aparecer x embaixo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar, então, esse menos 3 meios cai, vai ficar um menos 3 meios, aí vai ficar menos 5 meios embaixo. Esse menos 5 meios, na verdade, equivale a quanto? Equivale a 5 meios embaixo, na verdade, né? Perdão, né? E aí deriva em relação a x aqui, o x quadrado, que dá 3x, não, 2x. Com aquele 3 meios, vai ficar 3, né? Vai ficar assim, então, ó, a continha vai dar menos, menos 3xy, 3xy sobre x quadrado mais y quadrado mais z quadrado elevado a 3 meios. Eita, faltou ali colocar o fator na frente, né? Aqui, 5 meios, na verdade, né? Então, vou ajeitar aqui, né? Faltou colocar aquele fator de Q, né? Aquela carguinha ali na frente, não é isso? Certo? Vamos ajeitar aqui agora, não tem problema. Então, aproveito e tiro esse sinal de menos aqui, ó. Já jogo ele na frente, né? E coloco menos Q por 4πy0. De bola aí, né? Então, isso aqui é a derivada de y em relação a x. Mas se você fizer com carinho, vai encontrar que a derivada de x em relação a y também dá a mesma coisa. Espera não. Pega aqui, ó. Pega essa derivada de novo, de x, pega o x e deriva ele em relação a y, tá? Aí, claro, o y só aparece embaixo, vai ser a mesma regra, né? Aí vai derivar, vai dar a mesma coisa, vai dar a mesma expressão, tá certo? Tá? Então, quer dizer o seguinte, que a componente z do rotacional, quem é a componente z do rotacional lá? A componente z do rotacional, se pegar só a componente z que tinha lá, era quem? Era a derivada de y em relação a x, menos a derivada de quem? De x em relação a y. Quanto é que dá essa componente z do rotacional? Já que são iguais, ó, 0, né? Então, quer dizer que a componente z do rotacional é nula, tá? Similarmente aí, você também vai ter que a componente x e y do rotacional também vão ser iguais a zero. Se você fizer o mesmo truquezinho, é imediato observar isso, né? E as componentes x e y também vão ser nulas.
certo? As componentes x e y também vão ser nulas. Então, resumo da frigir dos ovos, o que acontece? O rotacional daquele campo elétrico, né? O rotacional do campo elétrico, né? É igual a quanto? A zero. Isso é uma condição também interessante, está tudo conectado. A questão do campo ser conservativo. Um campo conservativo, ele Professor, tem Opa, por favor. o porquê de ser zero é o quê? Porque, ó, a componente Z deu zero, a componente Z deu zero, né? A gente calcula que a componente Z deu zero, mas se fizer a conta também para as componentes X e Y, também vão dar zero as componentes X e Y, ou seja, toda aquela expressão ali, ó, rotacional de E, ela vai dar zero, ou seja, essa componente dá zero, essa dá zero, e essa aqui a gente mostrou que dá zero, tá? É a mesma coisa das outras, não tem mudança, é só coisa de mudar a coordenada, né? Pelo teorema de Stokes também dá para mostrar facilmente, né? Isso, exatamente. Teorema de Stokes também, que está tudo ligado ao teorema de Stokes, né? Ou seja, vai chegar lá. Teorema de Stokes também, perfeito, né? Perfeito. Mas é óbvio, o que aconteceu? A integral de linha dava zero, então, curiosamente, era de se esperar que o rotacional também desse zero. Essas coisas estão ligadas. Tá certo? Estão ligadas aí. Então, ó, primeiro, um segundo resultado interessante para o campo eletrostático. Ficou claro ali, Karine, que você perguntou? Não sei se eu respondi, não. Vê lá. Foi a Karine que perguntou? Ficou claro ou não? Eu entendi, professor. Entendeu? Show de bola, né? Então, É porque a internet tá ruim aqui. tá bom, tudo bem. Tranquilo. Aqui também não é muito boa também, não. Certo? Bom, aí a gente fez esse rotacional com o campo, usando o campo elétrico escrito em coordenadas retangulares. Se alguém quiser fazer, sugestão aí, ó, mostre que o rotacional, o operador rotacional de um campo vetorial escrito em coordenadas esféricas tem essa forma aqui, ó, tá bom? Então, isso é um... Não, mas brincadeira, tá lá naquelas notas de aula do capítulo 1 que eu fiz e coloquei para vocês, disponibilizei para vocês, aquele rascunho, né, digamos, nota de aula rascunho, né, que eu fiz as continhas e mostrei rotacional em coordenadas cilíndricas, em coordenadas esféricas. Na verdade, eu fiz um sistema de coordenadas genérico, né? Tá lá, né? Tem para qualquer sistema de coordenadas. Então, fazendo isso, vocês têm essa forma aqui do rotacional em coordenadas esféricas, tá? Esse é o rotacional em coordenadas esféricas. É um pouco mais estranho, né? Parece assustador. Não, mas não tanto assim. Porque note o seguinte, o campo elétrico, na verdade, ele é radial, né? Note que o campo elétrico, ele é radial. Então, temos o seguinte, então temos que o E, ele é igual a Qzinho por 4πε0, só repetir aqui a expressão dele, vocês já estão enjoados dessa expressão já, né? Em quadrado, não é isso, né? Na direção R chapéu. Então, o que acontece? Esse campo elétrico aqui, ele só tem componente radial, né? Ele é totalmente na direção radial, esse campo elétrico, é isso. Ele é uma função, inclusive, de R. Inclusive, essa componente radial dele também só depende da distância radial. Rzinho, que é o Qzinho, é o módulo campo, digamos assim, né? O Qzinho por 4πε0. Professor, Opa, R quadrado. Opa, diga aí. antes de começar o cálculo aqui nas coordenadas esféricas, dá uma olhadinha na pergunta que Vinícius fez no chat, porque eu também tenho dúvida nessa questão. Bora lá agora mesmo. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Pronto, aqui. Qual a interpretação física desse resultado? É pelo campo ser conservativo? Exatamente. Exatamente. É que eu vou dar um spoilerzinho aqui, né? Eu vou mostrar aqui, eu vou dar um spoiler. Eu vou mostrar para o campo, eu vou mostrar o mesmo resultado aqui para coordenadas esféricas. E o que é que aconteceu? A integral de linha do campo deu zero. Não foi isso? A integral de linha do campo deu zero e o rotacional do campo deu zero. E é porque eles têm uma relação entre eles. Como o Genilson antecipou aí, pelo teorema de Stokes. Vou falar agora, em seguida. Tá certo? Assim, não sei se estou dando outro spoiler, mas pelo que eu sei, é porque fisicamente o campo elétrico não existe nenhum tipo de circulação. Não tipo tem, assim, exatamente. por conta da circulação, aí num rotacional surgiria um vetor perpendicular a essa rotação, entendeu? E isso não acontece no campo elétrico, ele é só divergente, entendeu? Isso. É pelo Isso. pouco que eu E sei. eletrostático, né?
Isso em eletrostático. Eletrostático. Isso, perfeito. Porque quando a gente vai para a eletrodinâmica, aí essa integral de linha do campo elétrico, aí vai estar ligado ao campo magnético. Então já deu todo o spoiler já, né? Mas eu vou já antecipar. É por causa do campo ser conservativo. O campo eletrostático é conservativo. Aí o que é que tem de imagem quando é conservativo? Tem várias particularidades no campo ser conservativo. Você pode definir uma energia potencial, não é? Para um campo conservativo, não é isso? Não é? Uma força conservativa, ela está ligada à energia potencial. Show de bola? É o próximo tópico. Chega arrepia. Chega a dar aquele arrepio, né? É o próximo tópico. Vamos lá, F mole. É legal isso aí, ó. Então, a pergunta é boa, excelente, ó. Vê lá, chega agora, ó. É θ igual a Fi é igual a zero. Então, aqui eu vou já antecipar, galera, né? Essas continhas aqui de padaria não chamam muita atenção mais. Porque aqui, veja só, você vai derivar em relação a Φ, o Fi em relação a θ. Não, Fi e θ são nulos, ó. Então, aqui, ó, eu vou circular o que não tem. Ó. Isso aqui é zero, não é? Aqui é zero, que é mais zero. Esse aqui também seria zero, não tem componente Φ. Aqui também não tem componente Φ. E aqui também não tem componente θ. O único que teria seriam essas componentes aqui, ó. Seriam os únicos que teriam. Que seriam essas derivadas de ER. Mas essas derivadas de ER são dadas em relação a Φ e a θ. O que vai acontecer? Se são derivadas em Φ e θ. Vai dar zero, né? Porque o campo, essa componente radial só depende de R, não é isso? Então, de outra forma, né? É imediato ainda, mais rápido ainda, ó, usando aqui as coordenadas esféricas, que o rotacional do campo elétrico, de outra maneira, é zero também. Também é zero também. Tá? Certo? Aí, agora eu vou mais geral. Veja, o que acontece? A gente só fez isso para uma carga putiforme, né? Tá certo? Para uma carga putiforme centrada na origem. Beleza? Centrada na origem. Aí eu recomendo que vocês possam fazer se vocês tirarem a carga da origem. Aí vocês também vão mostrar, isso aí eu deixo para vocês fazerem, tá? Mesmo se a carga estiver fora da origem, certo? E principalmente usando coordenadas retangulares é mais fácil ainda, tá? Usando coordenadas retangulares fica mais fácil. Tirando a carga da origem, você também vai verificar que o rotação também é nulo, tá certo? Tá? Também dá para mostrar isso aí, beleza? E aí, mesmo assim, você pode fazer o seguinte, e se você tiver uma distribuição de cargas discretas, como a gente fez o princípio da superposição. E aí? O que acontece se tivermos uma distribuição de cargas discretas, tá? Pontuais. Tá bom? Depois a gente generaliza isso para carga, uma distribuição contínua, beleza? Mas o que é claro é que se você tem uma distribuição discreta de cargas, o campo resultante é o quê? A soma dos campos, né? O campo resultante é a soma dos campos. É igual a 1, mais é 2, mais é 3, até reticência para pular igual a 3, né? Mais é N, conferem? Aí eu vou aplicar aqui o rotacional dos dois lados. Rotacional de E, vou aplicar aqui dos dois lados, ó. Aí fica assim, ó, rotacional da soma, né? Dessa soma aqui, ó, de vetores, tá? Eu estou assumindo, então, que mesmo essas cargas fora da origem, né, que se eu tiver distribuição de cargas, eu preciso também colocar todo mundo na origem, né? Então, aí, resultado, aí o produto vetorial, ele é linear. Isso é um operador linear, então ele vai atuar em cada um desses vetores. Então, o resultado, o nabla E, vai ficar aqui, ó, né? Nabla E, vai ficar o rotacional de E1, rotacional de E2, tá? Rotacional de E1, rotacional de E2, rotacional de quem? Mais? É N, né? Pronto. E como cada rotação desse eu estou já assumindo que é nulo, né? Aí eu deixo isso para vocês mostrar que mesmo a carga fora da origem, o rotação é nulo. Resultado aí, no frigir dos ovos, o que vai acontecer? O rotacional, mesmo para a distribuição discreta de cargas, também é igual a zero. Então, tá valendo geral, né? E por que eu peguei distribuição discreta? Porque a distribuição discreta, ela pode ser usada, inclusive, para você definir uma distribuição contínua, né? A gente fez isso já, né? A distribuição contínua é como se você pegasse aquele volume e dividisse em vários pedacinhos, e cada pedacinho fosse uma carga pontiforme, né? Tá? Então, você pode pensar a distribuição também contínua
também vai valer o mesmo resultado. Ou seja, no geral, mesmo que a gente não tenha uma carga pontiforme, qualquer que seja a distribuição de carga, esse campo eletrostático, ele não tem rotacional, ele é irrotacional, tá certo? O campo elétrico, ele é irrotacional, tá? Então, o campo elétrico, vou escrever isso aqui, fica bom, né? Aí eu vou escrever isso aqui, e a gente já vai falar do teorema de Stokes aí, ó, tá? Então, ó, deixa eu botar isso aqui, vamos lá. Então, fica assim, né? O campo, vou escrever isso, tá? Para ficar na nota aí, ó, né? O campo eletrostático. É bem importante colocar isso, né? O campo eletrostático de cargas estáticas, cargas paradas, né? Certo? Tá? De um conjunto de cargas pontuais. Eu posso estender também para cargas volumétricas, também vou dar entre aspas aqui, né? Distribuição volumétrica também, tá? Aqui uma barra assim, apesar de eu não ter mostrado isso, né? Mas vou assumir e deixo isso aí para vocês pesquisarem como exercício, tá? É um dos exercícios do Griffith, né? Uma distribuição volumétrica, tá? É irrotacional, tá? O campo eletrostático de um conjunto de cargas pontuais ou distribuição volumétrica é irrotacional. Beleza? Ou seja, ele não tem rotacional, né? Ele tem que ser um campo divergente, digamos assim, né? Que é exatamente o campo da carga pontiforme. Aí sim, feito isso, dá para a gente conectar isso aqui ó, com o teorema de Stokes aqui, ó. Dá para a gente fazer isso aqui com o teorema de Stokes, né? O que é que diz o teorema de Stokes? Aí, o teorema da divergência, a galera lembra bem. O teorema de Stokes, às vezes, mas lembra também. Ela vai lembrar também aqui. Porque é bem tranquilo o teorema de Stokes. Olha lá. Imagina que você tem aqui uma linha. Imagina que você tem aqui uma linha. Certo? Você tem aqui uma linha. Opa, fica isso aqui. Bom. Imagina que você tem aqui uma linha C. Você tem aqui uma linha C, né? Essa linha aqui, ó, tá? Você tem aqui uma linha C, né? Que é um circuitozinho, tá? Uma linha, um caminho, né? Um caminho fechado, beleza? E é como se fosse o elástico do chapéu. Você tem um chapéu, aí você tem um elástico ali, né? Tá certo? E ali, o chapéu de cozinheiro. E aí você tem aquela parte com volume, né? Que dá o volume ali, que é essa parte azul, tá? Você entende aí? Trazer um desenho razoável, tá? Então, você tem aqui uma linha, e aqui você tem uma superfície que tem essa linha como periferia dessa linha aí, né? Tá? Superfície S e linha C, tá bom? E aí você tem uma região no espaço com campo elétrico, que pode ser qualquer outro campo vetorial, mas aqui eu escolhi para ilustrar com campo elétrico, tá? E aí, o que é que diz o teorema de Stokes? Ele relaciona, o teorema de Stokes é muito curioso, ele relaciona a integral de linha do campo elétrico, desse campo vetorial, em C, com a integral de superfície do rotacional do campo, tá? Do rotacional do campo elétrico. Beleza? Então, pelo teorema de Stokes, a gente vai ter o seguinte aí, ó. Pelo teorema de Stokes, vem comigo aqui, ó. A gente tem o seguinte, a gente tem que a integral de linha de E escalar dl, no caminho fechado, né? Certo? No caminho C, é igual a integral de superfície do rotacional desse campo vetorial. Veja que a integral de linha é no caminho fechado, mas a integral de superfície não, né? Porque a superfície está aberta, né? É um chapéu aí, tudo bem? Certo? Então, essa é o enunciado do teorema de Stokes. Aí tem demonstrações para ele, eu acho que, se eu não me engano aí, me desculpe aí se fala besteira ou não, né? Acho que é pelo teorema de Green, né? Que demonstra, né? Certo? Tem umas demonstrações para o teorema de Stokes aí. Não é o caso a gente fazer uma demonstração do teorema de Stokes, a gente aprende lá em cálculo, tá? Certo? Bom, ok, sendo assim, olha o que aconteceu. Se o rotacional do campo eletrostático é nulo, para qualquer que seja a distribuição de carga, que a gente começou a aula aqui fazendo a integral de linha de uma carga pontiforme. Não foi isso que a gente fez? A integral de linha de uma carga pontiforme. Inclusive, aqui está certo mesmo. Porque o rotacional, tanto a integral de linha dá zero, bate mesmo aqui, ó, tanto a integral de linha dá zero, como foi que a gente começou hoje, como o rotacional do campo elétrico de uma carga pontiforme também dá zero. Ou seja,
está de acordo com o teorema de Stokes. Isso aqui dá zero. Né? É a igualdade porque tanto o lado esquerdo como o lado direito são nulos. Certo? Então, isso aqui vale, então, ó, isso aqui está de acordo com o que a gente acabou de fazer aqui hoje, ó, porque a gente começou fazendo a integral de linha dava zero, né? Mas também isso está diretamente conectado, né? Ela dá zero. Está diretamente conectado porque o rotacional desse campo vetorial também é nulo. E detalhe agora, maior, é que eu não estou fazendo apenas aqui, considerando isso, esse resultado, apenas para a carga putiforme, mas isso sim para o quê? Para uma distribuição contínua, discreta ou contínua de carga. Está claro isso aí? Certo? Então, o campo elétrico, ele é conservativo, né? O campo eletrostático, ele é conservativo. Posso fazer duas formas de testar porque ele é conservativo. Por quê? A integral de linha dá zero, isso é uma condição necessária, né, para isso, e que o rotacional desse campo também é zero. Tá certo? O rotacional desse campo também é zero. Um ou outro, né? Isso é equivalente. Isso é equivalente por causa do quê? Do teorema de Stokes. Beleza, galera? Né?